Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Pausa Ativa. Então sejam muito bem-vindos aí a essa aula de punhos e dedos, né? Fortalecimento para punhos e dedos. Eu sou o professor Nicolas, vou estar aqui falando a aula para vocês e hoje o professor Bruno aí demonstrando a aula pra gente, beleza? Então, como já falei no nosso tema de fortalecimento de punhos e dedos, é o nosso tema aí desse mês de setembro, certo? Então a gente vai trabalhar aí bastante esse fortalecimento tão importante, certo? Então, vamos lá começar a nossa aula, né? Nossa aula hoje tem aí 4 exercíciozinhos aí de aquecimento, bem rapidinho, bem tranquilo. E alguns exercícios da parte principal, beleza? Então, vamos lá começar, tá? Todos ali com os dedos entrelaçados. Então, vamos entrelaçar os dedos. Realizar primeiro a rotação do punho para um lado, para o outro, com bastante calma, beleza? Então, lembrando, todos os nossos aquecimentos aí vão ser aí com os dedos entrelaçados, tá? Quer dizer, três desses ali, com os dedos entrelaçados, beleza? Então vai lá movimentando ali igual o professor Bruno, né? Já exigindo um pouquinho mais de mobilidade, para um lado para o outro aí, com bastante tranquilidade aí para realizar o movimento. Isso aí, só mais alguns segundos. Vai lá movimentando com bastante calma. Perfeito, pode voltar lá, ainda com os dedos entrelaçados, a gente vai fazer a flexão e extensão lá do punho, tá? Então junta ali as mãos, flexiona um punho, flexiona o outro, né? Enquanto um faz a extensão, o outro a flexão. Movimentando bem aí os nossos punhos, né? A gente aquecer bem legal aí para essa nossa aula de fortalecimento. Só mais alguns segundinhos. Aí, pode voltar lá. Ainda com os dedos entrelaçados, agora a gente vai fazer ali a circundução do punho. Então, primeiro para um sentido, a gente vai ficar aí 30 segundinhos nesse sentido. Vai explorando ali bem legal todas as extremidades do punho, né? Tentando movimentar bem esse punho em círculos. Fazendo com bastante calma. Isso aí. Pode trocar lá o sentido para o outro sentido lá. Já fica um pouco às vezes até complicadinho de até não entender o movimento do punho ali. Mas depois ele movimenta aí bem com bastante tranquilidade, bastante liberdade de movimento. Só mais alguns segundos. Aí, beleza. Pode voltar lá. Então agora sim a gente pode desentrelaçar os dedos. E agora a gente vai fazer ali para os nossos dedos, né? A circundução aos pares, né? Então vai movimentando bem lá. Primeiro os dedões. Vai trocando sentido. Pode trocar lá para o indicador. Isso aí. Pode trocar lá para o anelar. Pega esse dedo médio. Tô pulando já os dedos aí. Então, o dedo médio primeiro. Agora sim o anelar. Já vai ficando um pouco mais difícil, né? E precisando fazer mais força aí dos dedos, né, pra gente fazer essa circundução. A gente já começa um trabalho de fortalecimento também. Agora, por final, os dedos mínimos, os mindinhos, precisando de um pouco mais de força aí para realizar. E maravilha, pode voltar lá, perfeito. Então, vamos lá para a nossa parte principal, com os dedos e os punhos aquecidos. A gente vai começar lá fazendo uma extensão e flexão das falanges, tá? Em flexão. Então, deixa ali em flexão, a gente vai movimentando bem lá os punhos, né? Fazendo esse trabalho aí bem legal dos punhos, tá? Então, sempre aí, né? Nesse formato de garrinha aqui, fazendo força e movimentando o punho para cima e para baixo, tá? Sempre fazendo bastante força aí com os dedos,
para a gente conseguir trabalhar aí nossa porção aí do antebraço, dos punhos, muito importante, tá? Isso aí, vai lá movimentando com bastante calma. Quem precisar parar, tá no meio aí da aula, não tem problema. A gente entende que é uma aula um pouco mais cansativa, né, quando se trata de um objetivo específico. Então, quem quiser pausar o vídeo aí, dar uma relaxada, uma soltadinha na mão, não tem nenhum problema, perfeito? Só mais alguns segundos lá, aguenta, e perfeito, pode voltar, maravilha. Então agora a gente vai juntar as duas mãos lá ao centro, né, em posição de reza, e a gente vai movimentar lá a mão lá para baixo e vai voltar, beleza? Tentando não soltar ali as duas palmas das mãos, tá? Isso, então você tenta juntar lá o máximo que conseguir. Quem quiser dar uma aliviada um pouco, sobe lá as mãos. Isso aí. E tenta pressionar, né, uma mão contra a outra ali, fazendo bastante força para mantê-las juntas, certo? Então movimenta lá. Sempre respirando, né? Sempre muito bom enfatizar aí a respiração. Às vezes a gente acaba esquecendo dela, né? Mas é muito importante para o nosso fortalecimento aí. Perfeito, pode voltar. Maravilha, dá uma relaxadinha e beleza. Ainda para os punhos a gente vai fazer lá uma flexão e extensão em forma de chuveirinho, tá? Então lá em cima, né, a gente vai soltar os dedos lá, fecha, e quando for na flexão a gente solta os dedos ali como se estivesse caindo água, né? Então, nesse formato aí de chuveirinho, tá? Como se estivesse caindo as águas aí, né? Então, sempre abrindo bem a mão nessa flexão do punho, pra gente fortalecer bem legal aí essa região, tá? Exercício um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado a realizar. Então, sempre soltando bem, né, os dedos, abrindo, afastando eles. Isso aí. Só mais alguns segundos. Aí, perfeito. Pode voltar lá tranquilo. Agora a gente vai lá para os nossos dedos específicos, tá? Realizando lá a flexão garrinha, né? Então, movimentando somente as falanges lá em direção ao centro da palma da mão e vai afastar bem. Então, afasta e flexiona ali os dedinhos. Então, fazendo bastante força aí com eles, né? Pode ser que até que estrale aí quando a gente faz muita força, dá um crack. Então, vai movimentando lá, tá? Com bastante calma também. Esse já é nosso antepenúltimo exercício. Então, nossa metade da aula já foi. Vamos dar aquele gás final aí para essa aula de punhos e dedos, tá? Só mais alguns segundos. Vai lá movimentando. E beleza, pode voltar lá, perfeito. Ainda para os dedos, nosso penúltimo exercício, a gente vai juntar novamente as mãos, só que agora a gente vai trabalhar lá somente os dedos, tá? Então a gente vai empurrar um dedo lá para o lado, fazendo a hiperextensão dele, e vai manter, certo? Tentando deixar ali o punho em extensão, né? Na posição neutra ali dele, tá? Então se quiser até pode juntar os cotovelos ali para não ativar muitos punhos. E faz somente ali os dedinhos pro lado, tá? Então movimenta lá, tenta manter. Isso. Pode trocar o lado, lá para o outro agora, faz bastante força. O professor Bruno tá até tremendo aqui, faz uma cara aqui de nervoso aqui, tá?
fazendo bastante força mesmo, e essa é a intenção, né? Tentar manter bem legal aí essa hiperextensão. Só mais alguns segundos. Ah, perfeito! Pode voltar lá. Então agora, né, com a palma da mão virada lá para cima, a gente vai fechar lá os punhos e fazer ali a flexão e extensão da palma da mão, né, dos nossos punhos ali. Então, trabalhando bem essa região do antebraço agora, né, nesse último exercício. Então, flexionando, estendendo bem. Quem quiser dificultar um pouco mais esse movimento, trabalhar um pouco mais o antebraço, pode até mesmo pegar um pezinho, tá, e fazer esse movimento. Ele trabalha bem legal também. E quem quiser um pouco mais de dificuldade nesse exercício. Então, movimenta lá, né? Sempre flexionando bem, fazendo bastante força e soltando bem lá nessa extensão, tá? Aí, perfeito. Pode voltar lá. E pra gente, né, na nossa parte final, a gente vai balançar bem lá as mãos, soltando bem, ali deixando bem solto mesmo todos os nossos dedos, nosso punho, para dar uma soltadinha aí nessa musculatura que a gente trabalhou bastante, tá? Então vai dando uma soltada lá, faz movimentos em circundução, né? Fazendo lá bem solto mesmo, sem muito compromisso, de forma bem aleatória. Soltou tudo aí, assim que a gente finaliza, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, né, no vídeo, se inscrever aqui no canal do Pausa Ativa. Lembrando, para quem é colaborador do Tribunal, teremos 2 links na descrição. O primeiro, né, para vocês acessarem o Teams e ter aula ao vivo com a gente. E o segundo, para validar a presença desse vídeo aqui do YouTube. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!